Muito boa tarde a todos. Hoje, um bocadinho mais tarde, sejam bem-vindos ao Ainda Bem que faz essa pergunta. E podíamos começar talvez assim, um fotógrafo subaquático, uma engenheira agrícola e o líder do YouTube sobem ao palco para falar do futuro da próxima década. Como é que podemos falar com eles sobre isto? É muito fácil pensarmos que a inteligência artificial já está nas nossas vidas, há de estar seguramente muito mais intensamente nas nossas vidas na próxima época. O Pedro Pina é vice-presidente do YouTube, responsável pelo negócio na Europa, Médio Oriente e África. Pedro, diga-me, vão ficar resolvidos os grandes mistérios da humanidade na próxima década graças à inteligência artificial? Bom, eu espero que, antes de mais, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Observador por esta iniciativa e por me dar a possibilidade de estar aqui. Respondendo à sua pergunta... Vai-me dizer que sim. Eu diria que nós estamos muito habituados a grandes transformações tecnológicas e o impacto que isso tem nas nossas vidas. E normalmente temos uma ideia de não saber exatamente qual é que vai ser o impacto e normalmente temos medo de saber que impacto é que essa tecnologia vai ter. Mas eu quando acabei a minha formação universitária, não havia internet, não havia telemóveis, não havia nada. Não havia o meu cargo atual, não havia web designers, não havia plataformas de vídeo, não havia nada disso. E a minha carreira teve um desenvolvimento que eu não podia absolutamente esperar. Imprevisível. Porquê? Porque a nossa vida foi impactada por, primeiro a disponibilidade da internet, depois a disponibilidade de smartphones, e cada uma destas revoluções traz mudanças muito significativas na nossa vida. E o que é importante é perceber que muitas destas inovações podem trazer coisas muito positivas e têm alguns riscos que é preciso, obviamente, mitigar. Ouvimos alguns aqui no último painel, ouvimos alguns riscos das dependências. Sim, mas o que é importante é perceber que, e a forma como nós estamos a olhar para a inteligência artificial na Google, é que nós temos que olhar, por um lado, com muita ambição, porque as possibilidades que a inteligência artificial traz são incrivelmente entusiasmantes, mas ao mesmo tempo temos que saber quais é que são os riscos, mitigá-los e atacar o assunto com sentido de responsabilidade. E ao mesmo tempo fazer isto em conjunto com toda a gente. Não é só uma empresa ou só um governo que consegue resolver os problemas, tem que ser o conjunto de empresas que estão a trabalhar na inteligência artificial, juntamente com todos os governos e mais ONGs e mais sociedade civil, que em conjunto têm que encontrar formas de encontrar qual é que é o caminho ético para ter a possibilidade de abraçar esta tecnologia com toda a sua ambição, sempre de uma forma responsável. As possibilidades são ilimitadas. Por um lado, o impacto que a inteligência artificial pode ter... Tudo, na saúde, na no dia-a-dia. A inteligência artificial já está na nossa vida há muito tempo. A Google já está na inteligência artificial, já utiliza a inteligência artificial no seu core business desde 2015. Nós todos temos a experiência de que a Google, que sempre fazemos uma pesquisa na Google e que magicamente sai uma coisa exatamente que era aquilo que nós vamos à espera, precisamente porque tem um motor de recomendação que tem uma máquina por trás que aprendeu com isso. Nós utilizamos os mapas que nos dizem exatamente qual é a melhor forma de chegar a um determinado lugar e quanto tempo é que isso vai demorar, porque isso está a ser utilizado em inteligência artificial. Por isso, quer as nossas vidas do dia-a-dia podem melhorar tremendamente e vão melhorar muito mais em termos de produtividade, e o impacto vai ser muito real em termos de produtividade, mas depois há a grande descontinuidade que isto pode trazer. Estamos a falar do campo da pesquisa científica, estamos a falar da pesquisa médica, desde conseguir descodificar o genoma humano em um tempo recorde. Hoje em dia é possível identificar proteínas que antes demoravam 20 anos a descobrir, hoje demoram 2 minutos, graças a diagnosticar doenças, encontrar drogas e soluções para essas mesmas doenças. Tentar começar a resolver os problemas da crise climática, não resolvê-los, mas pelo menos ajudar a mitigar. Enfim, há um conjunto ilimitado de possibilidades que a inteligência artificial pode dar, desde que nós saibamos exatamente como abraçá-la. Por isso, eu estou muito otimista. É preciso ter este otimismo, ao mesmo tempo que é preciso ter a preocupação de manter todas estas possibilidades debaixo de um enquadramento para os quais os valores humanos
e do respeito do valor humano é o mais importante. Portanto, resolver problemas até alguns novos que vamos todos criando, nomeadamente o problema da sustentabilidade. Fátima Batista é diretora do MED, do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, é professora da Universidade de Évora e podia continuar por aí, mas vamos tratá-la como a especialista que é nestas questões da sustentabilidade e da alimentação. Nós estamos a aumentar, o planeta está cada vez mais povoado. Vamos conseguir produzir alimentação para todos nós, preservando o planeta? Boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar os colegas do painel, todos os participantes. Agradecer o convite para estar aqui e dar os parabéns ao Observador pelos 10 anos, pelo aniversário dos 10 anos e também pela organização desta conferência. A sua pergunta, Carla, obrigada pela sua pergunta, porque é absolutamente pertinente e eu acho que só tem uma resposta possível. Não pode ter outra. Vamos ter de ser. Vamos ter de ser capazes de conseguir produzir alimentos para alimentar a população, preservando o planeta, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, por aí. Portanto, eu não consigo pensar que possa haver outra possibilidade. E o trabalho da Fátima é dirigido nessa resposta. É verdade. Essas soluções. É verdade. O centro de investigação que eu dirijo e que está sediado na Universidade de Évora, mas que congrega a investigadores também da Universidade do Algarve e do CEBAL, de Beja, na verdade nós temos uma característica que eu acho muitíssimo interessante para o centro de investigação, que é o facto de nós termos no mesmo centro investigadores que têm competências na área da produção de alimentos, quer seja na produção agrícola propriamente dita, florestal e também, mas pronto, que é mais lateral, e também do agroalimentar, mas também a parte do ambiente, os colegas que trabalham em biodiversidade, os colegas que trabalham nas alterações climáticas e também um pouco na parte mais de desenvolvimento. Ou seja, nós conseguimos ter no mesmo centro de investigação várias competências que, de um certo modo, aparecem cada vez mais como estando em conflito permanente. E nós ali conseguimos... Não é verdade, nem pode ser, porque isso não vai levar-nos a lado nenhum. Aliás, este extremar de posições de quando em quando, e aliás cada vez mais também nós vemos, não vai resolver-nos as questões, porque efetivamente nós vamos ter que produzir alimentos e vamos ter que preservar o planeta. Vamos ter que alimentar as pessoas, mas também vamos ter que preservar o planeta. Portanto, a investigação científica vai ter que ser capaz, de uma forma multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, envolvendo todos, vamos ter que encontrar as soluções. Ou seja, não podemos dizer que, por exemplo, e este debate é muito presente, que a agricultura intensiva e a agricultura biológica conflituam. Não, a palavra cooperação é a palavra-chave para se resolver essa questão. Se a Carla me dissesse assim, Fátima, tem uma solução, eu vou dizer-lhe que não, eu não tenho uma solução. Porque esta é uma questão altamente complexa e não há uma solução simples para a resolver. Há várias soluções e aquilo que nós temos que fazer é efetivamente encontrar as melhores soluções possíveis e vai ser um somatório de várias soluções. A produção intensiva versus produção extensiva, como é que nós... Dizer que a produção extensiva é sustentável pode não ser. Como dizer que a produção intensiva não é sustentável também pode não ser. Portanto, depende. E estamos sempre a pensar, quando falamos de sustentabilidade, que pensamos naqueles 3 pilares que são fundamentais, económico, ambiental e social. Portanto, são absolutamente cruciais. E, efetivamente, nós podemos ter produção intensiva que é sustentável e também podemos ter produção extensiva que não é sustentável. Até porque nós precisamos produzir alimentos de qualidade, nutritivos e a preços acessíveis para todos. O preço também é fundamental aqui. Eu acho que também não podemos esquecer-nos disso. Tem que ser acessível para todos. Portanto, nós queremos... E mais, eu creio que todos querem o mesmo. Os agricultores sabem que o solo é fundamental, sabem que a água é fundamental. E a agricultura influencia o ambiente negativamente. Deixa-me dizer-vos outra coisa, que é uma falácia. Não há atividade com impacto zero. Não existe. Nós gostaríamos que existisse, mas não existe. Portanto, se alguém disser que existe, ok,
vai ficar bonito, mas não é verdade. Não existe impacto zero. Aquilo que nós temos que conseguir é limitar esses impactos, é ter o mínimo dos impactos, ter conservação da biodiversidade, retificar erros que têm sido feitos. Sim, têm sido feitos erros, claro que sim. Vamos ter que retificá-los, aprender com aquilo que temos feito ao longo do tempo, retificar esses erros, mas nós temos que encontrar soluções juntando várias práticas culturais, novas culturas que estejam adaptadas, novas variedades adaptadas e resilientes às alterações climáticas, que possam necessitar de menos água, as práticas, as tecnologias que possam ser amigas do ambiente, conservando a biodiversidade, os corredores da natureza, enfim, um somatório múltiplas imenso soluções, de múltiplos soluções. caminhos, a cooperação mais De uma múltiplos- vez de múltiplos é necessária. Já encontramos aqui algumas Absolutamente. palavras comuns em atividades muito diversas. O Nuno Sá, todos nós conhecemos o trabalho, podemos não saber, mas conhecemos o trabalho do Nuno Sá, porque o Nuno Sá tem andado por caminhos onde quase mais ninguém vá, mas tem trazido imagens que vemos na National Geographic, na BBC, até na RTP, com uma série fabulosa sobre a costa portuguesa. O Nuno Sá tem fotografado e filmado zonas de facto incríveis e tem trazido essas imagens para nós. Até que ponto é que essas imagens que nos chegam tão confortavelmente, através até destes objetos que aqui temos, até que ponto é que isto nos desperta para a consciência ambiental de que estamos aqui a falar e para a sustentabilidade? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. É fantástico fazer parte de um painel tão diversificado como este, mas que, no fundo, os temas acabam Isto por está tudo ligado. voltar ao mesmo, não é? E eu, tal como a Pedro Pina estava a dizer, eu também, eu sou uma vítima também da imagem e do vídeo, porque eu formei-me em Direito na Universidade Católica Portuguesa e ir parar à fotografia e ao vídeo subaquático foi um acidente de percurso e foi muito por causa dos conteúdos. Na altura os conteúdos eram completamente outros, eu não havia, já havia internet, mas não havia YouTube, não havia acesso como nós temos no nosso bolso a tudo quanto há de conteúdos, mas eu no meu primeiro ou segundo ano do curso de Direito tirei o meu primeiro curso de mergulho, aqui em Sesimbra, que não é uma vida marinha assim muito interessante, mas na altura começaram a sair as primeiras grandes produções sobre os nossos oceanos. Aliás, a maior produção de todos os tempos sobre os nossos oceanos é uma série da BBC chamada Blue Planet, saiu em 1998, se não me engano. Esta série foi vista por mais de 1 bilhão de pessoas. Em 98 nós seríamos ali entre 5 e 6 bilhões de pessoas no nosso planeta. Eu calculo que metade não tinham televisão, de maneira que é uma percentagem muito grande de pessoas que viram esta série. E eu fui muito influenciado tanto por esta série como os documentários do Jacques Cousteau, e comecei a devorar tudo que era conteúdos a que eu tinha acesso. Isso acabou por, no fim da minha licenciatura, já tinha na minha mente que não queria viver a minha vida na barra de tribunais e queria viver uma vida em contacto com os oceanos. E acabei por viver nos Açores e depois, hoje em dia, viajo pelo mundo inteiro, já estive desde o Ártico até a Antártida. Devo dizer que nunca tive em nenhuma expedição em que não visse de uma maneira muito presente a pegada humana, seja com baleias enroladas em artes de pesca, seja plástico por todo lado e para aí fora. Agora, a minha percepção é que a informação realmente hoje em dia está nos nossos bolsos e não há jovem nenhum, como há bocado no painel anterior estávamos a falar dos jovens passarem a vida nas redes sociais e por aí fora, mas o que é um facto é que também tem muito mais acesso à informação e essa informação que pode fazer diferença entre despertar consciências ambientais ou não. E que eu, quando era miúdo, não tinha a noção da importância dos oceanos na nossa vida. Não tinha a noção de que toda a vida no nosso planeta teve origem nos oceanos e que provavelmente o nosso universo, e que 94% de toda a vida do nosso planeta está nos nossos oceanos. E que, apesar disso tudo, nós desconhecemos cerca de 80% dos nossos oceanos nunca foram visitados pelo ser humano. Conhecemos melhor a Lua, não é o que diz o Nuno Sá? Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as partes mais profundas dos nossos oceanos. E quando pensamos em Portugal, a proporção ainda é muito pior, porque 97% do território português é mar. Nós realmente temos uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, muito graças ao arquipélago dos Açores e da Madeira, que são muito extensos em termos territoriais,
territoriais, se nós pensarmos da ilha de Santa Maria até a Ilha das Flores, são 500 km de extensão. E nós temos direito a toda aquela zona económica, a zona marítima envolvente. Mas o que é certo é que se eu perguntar a 100 pessoas quantas delas é que sabiam que nós temos, por exemplo, a maior população do mundo de cavalos, de qualquer espécie de cavalos marinhos a nível mundial, que é em Portugal, se calhar 1% ou 2% das pessoas saberão. Ou que temos, por exemplo, na Madeira a foca mais rara do mundo, o lobo marinho, ou que existe nos Açores a única população do mundo, o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia. Aí, se calhar, já estamos a falar de 0,0 qualquer coisa por cento das pessoas que têm noção disso. E a diferença disso é que, hoje em dia, essa informação é muito mais rápido que chega até nós. Quase todos nós já vimos uma fotografia de um cavalo marinho agarrado a um cotonete ou de uma tartaruga marinha envolta em redes de pesca e por aí fora. E de maneira que eu acho que esta... E isso também ajuda a formatar, a orientar, a despertar uma geração. Sem dúvida. E eu acho que antigamente havia o veículo de informação que chegava até nós era a comunicação social tradicional. Hoje em dia qualquer pessoa pode ser um porta-voz da natureza. Você vê uma baleia, partilha o seu momento incrível de life-changing deste contacto com a baleia e os seus amigos todos vão querer saber sobre a baleia e tudo mais. A diferença está, provavelmente, penso eu, em nós aproveitarmos essa oportunidade para falarmos um bocadinho sobre conservação, sobre o estado de saúde deste ecossistema, desta espécie e por aí fora. De maneira que acho que, basicamente... Há um impacto. Pedro Pina, as plataformas tecnológicas têm uma responsabilidade ética nesta matéria, uma responsabilidade ambiental também, ou devem ir ao sabor daquilo que o público consome e prefere? Do ponto de vista... Do ponto de vista aqui ambiental, isto que o Nuno nos está a dizer de alertar até para alguma degradação de alguns ecossistemas. As redes sociais, enfim, eu falo pelo YouTube. Em primeiro lugar, como companhia, quando eu olho para o YouTube, são três realidades: é a companhia, é a plataforma e é a marca. Como companhia, nós estamos absolutamente temos o compromisso de chegar a net zero até 2030, o que significa que é um trabalho muito significativo. Esta coisa, acabámos de falar da inteligência artificial. A inteligência artificial utiliza e consome bastante energia e, portanto, conseguir resolver a pegada carbónica que está associada a isso é muito importante. E nós temos um compromisso público e entusiasmado em conseguir encontrar uma solução para conseguirmos não ter impacto e encontrarmos uma solução até 2030. Portanto, é uma responsabilidade de qualquer companhia, não é só das redes sociais. Isto por um lado. Por outro lado, como plataforma, nós damos voz a qualquer pessoa que tenha uma boa ideia, que tenha uma imagem. Nós damos a possibilidade de chegar a metade do planeta todos os dias e, portanto, e permitem uma enorme atividade económica. Absolutamente. Portanto, a economia criativa no Google tem e no YouTube tem um impacto no GDP dos países, no PIB dos países, diretamente, e forma e cria empregos todos os dias. E é uma plataforma onde todas as pessoas podem vir e podem mostrar o seu entusiasmo pelos temas de sustentabilidade. E, finalmente, como marca, nós desde o princípio estivemos muito comprometidos como marca a fazer investimentos para aumentar precisamente o nível de atenção e o nível para pôr a atenção dos nossos utilizadores nos temas climáticos. Estamos presentes todos os anos na Conferência Climática das Nações Unidas. Temos uma parceria muito estreita com o Earthshot Project, que é um projeto que é liderado pelo príncipe Guilherme em Inglaterra e que descobre inovação no mundo inteiro para tentar resolver os grandes temas climáticos. E eu passo muito tempo com a equipa deles a tentar encontrar soluções para conseguir conectar as audiências mais jovens com este tema, que é um tema que os apaixona. E, portanto, nós utilizamos estas três superfícies, se quisermos, a companhia, a plataforma e a marca, para continuar a apoiar um tema que é absolutamente crítico e que tem que ser resolvido. Que é absolutamente crítico. Fátima Batista, os nossos produtores agrícolas estão receptivos, disponíveis e percebem a necessidade de acompanhar também os avanços tecnológicos nesta área? Eu acho que sim.
Mesmo o 100%, pequeno agricultor, 100%, menos. naturalmente, A escala é sempre diferente. não é? Mas, na generalidade, eu acho que sim, cada vez mais. Até porque, aliás, eu estava há pouquinho a dizer isso, que claramente nós sabemos que a agricultura tem impactos negativos no meio ambiente e sofre com esses impactos. Portanto, é uma relação que é absolutamente recíproca. E, portanto, os agricultores são conscientes. Se nós pensarmos no solo, o solo, a correta utilização do solo, a conservação, a saúde do solo é absolutamente fundamental. Os agricultores sabem nisso. E, assim, eu não queria entrar aqui naquela parte polémica quando nós pensamos que há uma série de terras no nosso país que estão compradas por fundos e que, se calhar, pronto, não olham para o solo da mesma maneira que os nossos agricultores. Portanto, eu vou pensar nos nossos agricultores. E nos nossos agricultores eles têm clara noção disso. Têm clara noção de que os períodos de chuva, por exemplo, também são eles menores e mais irregulares. Eles sofrem com isso. Mais e, portanto, eles sabem que no clima mediterrâneo a água é um fator que é altamente limitante, portanto. Agora, e a água é algo que mexe com a vida de todos nós. Portanto, a agricultura, eu não gosto de dizer que consome, eu gosto de dizer que utiliza a água para produzir alimentos. E tem que o fazer de uma forma parcimoniosa e eficiente. Não pode fazê-lo de uma forma a utilizar, mal utilizado, e tem que ter em consideração todo o resto, isso é óbvio. Se existem maus exemplos, também existem, mas também existem muitos bons, e cada vez mais. Portanto, mais uma vez, as tecnologias corretas de rega de precisão, de regar só quando, onde é preciso. Portanto, há uma série de práticas, há uma série de tecnologias cada vez mais utilizadas de monitorização, que dão nós só fornecemos a água que é necessária para produzir. É a inteligência também. É a inteligência, exatamente, mas é exatamente isso. O Nuno disse há pouco que não há um local no planeta onde não veja já a presença humana. Vamos fazer essa presença humana positiva e isso é a economia azul, é esse o caminho que podemos também pensar quando pensamos nos oceanos ou no oceano. Eu sinceramente, não tenho uma visão tão positiva como a Fátima estava a dizer, que tem que ser de maneira que devemos arranjar. Porque nós dizemos há pouco que é positiva porque pode ser sempre pior. Não é? Os oceanos têm um problema muito grande, é que a grande maioria dos oceanos não pertencem a ninguém. E quando temos uma coisa que não é gerida por ninguém, que todos vão utilizando, ninguém cuida e ninguém se preocupa muito com o futuro, não é? Preocupa-se com o imediato e com o retirar o máximo possível, o mais rapidamente possível. E se nós pensarmos, por exemplo, esses documentários que me influenciaram no tempo do Jacques Cousteau, quando andava a passar por aquelas experiências todas, a ser o primeiro a mergulhar aqui e ali, ele via os oceanos como uma coisa praticamente infinita e que o ser humano era impossível conseguir ter um impacto sobre esta massa de água quase infinita que cobre a maioria do nosso planeta, não é? E o que é certo é que bastaram 4 ou 5 décadas para que nós, cerca de 50% dos corais do nosso planeta tivessem desaparecido, cerca de 90% dos peixes de grande porte, como os atuns e espadins e por aí fora, tivessem desaparecido e que agora injetamos cerca de 14 milhões de toneladas de plásticos todos os anos nos nossos oceanos, enquanto retiramos cerca de 100 milhões de tubarões todos os anos, de maneira que há um desequilíbrio muito maior, penso eu, nos nossos oceanos do que existe em terra, porque em terra tudo é muito mais visível e tudo impacta-nos de uma maneira muito mais direta. Apesar de a verdade é que o bem-estar dos nossos oceanos está mais que provado, que nunca haverá uma humanidade sustentável a longo prazo sem oceanos saudáveis. Os oceanos produzem 50% do oxigênio que nós respiramos, absorvem a maior parte do dióxido de carbono que nós injetamos em excesso na atmosfera, muito mais do que qualquer floresta amazónica, e de maneira que o nosso futuro anda de braço dado com os nossos oceanos. Existem metas que estão a ser... a humanidade está a tentar atingir, tem sido falhado umas a seguir às outras. Em 2030 há mais uma, que é proteger 30% dos nossos oceanos até 2030 e 10% deles
de uma maneira, digamos, em que se proíba atividades extrativas. Ainda estamos muito longe em termos nacionais, ainda estamos muitíssimo longe em termos mundiais, mas se calhar a Fátima tem razão, terá que ser e havemos de arranjar maneira Não há alternativa. E num minuto, porque é o tempo que nos resta, e por isso em uma ou duas palavras, a pergunta é comum para todos. Gostaria que nos dissessem o que é que gostariam de ver daqui a 10 anos. Quer começar, Pedro? O que é que gostaríamos de ver daqui a 10 anos? Eu gostaria de ver uma economia portuguesa que abraçou a inovação da inteligência artificial com todo o potencial que pode entregar e que seja um exemplo na Europa, como um pequeno país consegue ser muito maior ao utilizar a inteligência artificial na sua parece vantagem. que isso pode acontecer Claro, na economia absolutamente. portuguesa. Não há razão nenhuma porque não. Fátima? O que eu Encaixe. gostaria de conseguirmos produzir alimentos para todos de uma forma sustentável, Barata? nutritivos Acessível. e exatamente a preços acessíveis. E mais, gostaria que todos os que trabalham na agricultura tivessem condições de vida dignas, que não acontece agora. 10 anos para cumprir isso. Nuno? Eu acho que, se calhar, darmos 50% da nossa atenção aos 97% do nosso território que são mar e retirarmos um bocado da atenção que damos aos 3%, que é uma parte muito pequenina do nosso... Nós somos uns gigantes azuis e somos muito pequenos em termos de território. Precisávamos mudar um bocadinho o mindset e darmos muito mais atenção à parte azul da nossa economia e da nossa... E eu acho que a inteligência artificial pode ajudar estas duas genuinamente, eu acho que sim. Então, fechamos por aqui. Vão continuar a conversar lá fora para resolver os problemas do mundo. Pode ser. Muito obrigada por terem feito perguntas aqui connosco. É assim, amanhã, bem cedinho, logo a seguir ao Jornal das 7, na Rádio Observador. Vamos ter mais perguntas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.